Olá a todos, vamos fazer um exemplo relacionado ao conteúdo visto na aula de erro de estado estacionário. Esse exemplo trata de um sistema de primeira ordem dado por um forno elétrico. Então vamos ler o exercício. Seja o diagrama de blocos da planta abaixo. Planta, então, nós temos todo o sistema, compreendendo a função transferência do sistema em questão e o controlador CDS, que é o nosso controle proporcional. Então, seja o diagrama de bloco da planta abaixo, representando um forno elétrico. Então, aqui nós temos a FT do forno elétrico, que é 1 sobre S mais 50. Essa função de transferência fornece a temperatura interna do forno, obviamente, tá? Então, a saída é a temperatura interna do forno, como variável de saída, e tensão de acionamento das resistências VDS como variável de entrada. Então, se eu quero que a temperatura do forno aumente, eu aumento a tensão de entrada nas resistências. Se eu quero que a temperatura do forno diminua, eu diminuo a tensão de entrada nas resistências. Bom, K representa o ganho do controlador proporcional utilizado, tá? E o DS é a entrada do controlador. Então, esse é o nosso sistema que será abordado neste exercício. Pede-se, então, supondo que esse sistema seja de primeira ordem e submetido a um degrau unitário. Tá? Encontrar o ganho K, o ganho do controlador, que conduza a um erro de estado estacionário a 0.025. Então, esse erro é dado em relação à referência que nós estaremos analisando a seguir. Bom, faça a análise considerando a operação em malha aberta e também em malha fechada. Então, eu vou fazer um paralelo desse problema, tá? Buscando que o erro seja 0.025, mas fazendo análise do sistema supondo o controle em malha aberta e supondo o controle em malha fechada. Voltando lá na aula dessa parte do conteúdo, tá? O erro de estado estacionário, tá? Tanto para o erro em malha aberta, que é 1 menos g de 0, e para o erro em malha fechada, que é 1 sobre 1 mais g de 0, eu preciso saber o g de 0 que eu ganho de C, tá? Então eu tenho que inicialmente calcular, seja para qual dos controles realizados, o g de 0. Bom, o g para nós vai ser toda a planta, então a planta compreende o controlador aqui em questão e a função transferência. Então o nosso g em questão vai ser todo o sistema, que é o processo e o controle, vai ser a planta, tá? Então o GDS, tá? Fazendo o GD0, então, GDS vai ser K sobre S mais 50, porque eu tenho os dois blocos em série, eu posso combinar os dois, né? Então o GD0 vai ser trocando por zero a variável de Laplace, e logo o GD0 é K sobre 50. Bom, para o sistema de controle em malha aberta e malha fechada, nós temos essas representações, tendo em vista o que foi visto em aula, tá? Então, um sistema de controle em malha aberta, tá? Desprezando essas anotações aqui, ó, nós temos que é dado por uma referência aplicado a uma planta qualquer, e esse fornecendo a saída, tá? E o erro é dado pela diferença entre a saída e a referência, tá? Para o sistema de controle em malha fechada, o que muda é que vai existir a minha retroação, tá? Essa retroação pode ter ganho diferente do unitário, tá? Nesse caso, vamos considerar unitário. E no caminho direto desse sinal que vai da entrada para a saída, tu tens a planta ser controlada. Tá? Então vamos fazer esses dois arranjos em malha aberta e malha fechada e seguir com a análise do sistema de controle para esse sistema do forno elétrico. Então, para o sistema de controle de malha aberta, então basta eu aplicar uma referência na entrada, tá? Na entrada do controlador, que é o UDS. E aí, nesse caso, como eu não tenho retroação, então a minha referência vai ser propriamente a minha entrada do controlador, que é o UDS. Então eu posso trocar o UDS por RDS e eu tenho a minha referência sendo aplicada a esse sistema. Então eu quero que a minha saída, no final das contas, apresente um valor muito próximo à minha referência. E esse valor vai ter um erro de estado estacionário de 0.025. Então eu vou aplicar 1 na entrada
e eu vou ter uma saída com um erro de 0.025 em relação a minha entrada em degrau unitário. Já o sistema de controle em malha fechada, eu utilizo a malha de retroação, então, que mede a variável de saída, e é feita a comparação dessa variável de saída com a referência, então, e essa referência menos a saída gera o erro, tá? E a partir desse ponto, do ponto de soma, eu coloco o meu sistema de controle em malha fechada. Então, a minha planta, ela vai em seguida ao erro, tá? E aí eu posso dizer que a minha entrada UDS, que é a entrada do controlador no sistema de controle em malha fechada, agora é o próprio erro, tá, do sistema de controle em malha fechada. Observe então que o UDS em malha aberta é a própria referência e o UDS em malha fechada é o erro de estado, o erro não o erro de estado estacionário, é o erro, é a função do erro, tá? O erro na variável de Laplace. Bom, feitas essas considerações, segue-se com a análise. Então, da aula que nós vimos, tá? Nós temos que o erro para a função de transferência, ou melhor, para o sistema de controle em malha aberta, o erro é dado por 1 menos g de zero, e para a malha fechada é 1 sobre 1 mais g de zero. Então, substituindo isso na nossa análise, o erro para a malha aberta é 1 menos g de zero, e o erro para a malha fechada é 1 sobre 1 mais g de zero. Nos dois sistemas eu quero que o erro seja 0.025 para uma entrada em degrau unitário, tá? Então, seguindo aqui no malha aberta, tá? Seguindo aqui no malha aberta, basta fazer a manipulação algébrica. O meu g de zero é k sobre s mais 50, que nós já calculamos anteriormente. Então, basta eu manipular então esse 1 para a direita da igualdade e eliminar esse 50 no denominador, e eu vou ter o meu K para o sistema de controle de malha aberta de 48,75. E esse K de 48,75 vai resultar num erro de estado estacionário de 0.025 com relação a uma entrada referência de degrau unitário. Já para o sistema de controle em malha fechada, eu substituo então o g de zero por k sobre s mais 50, aqui como foi feito. Faço as manipulações algébricas, então eu passo esse denominador aqui multiplicando esse 0.025, tá? E aí elimino esse 0.025 passando dividindo o 1 do outro lado da igualdade. Fazendo as manipulações, então essa 1 sobre 0.025 vai dar 40, que eu vou diminuir de 1, tá? Que aí eu invertendo aqui a igualdade, inclusive, eu tenho k sobre 50 igual a 39, logo multiplicando 39 por 50, eu tenho k de 1950, tá? Então esse k 1950, ele é relativo ao sistema de controle em malha fechada. E quando o K for 1950 e quando eu aplicar um degrau unitário na entrada, eu terei uma saída com um erro de 0.025. Bom, como que eu sei se isso aqui está correto? Fazendo a simulação. Então, eu joguei as duas simulações no Scilab para avaliar então o comportamento, tá? Então, seja o sistema em malha aberta, tá? Aqui seguindo na coluna da esquerda, tá? Sistema de controle de malha aberta. E aqui o sistema de controle de malha fechada, tá? Joguei os 48,75 no valor do K. 1 sobre 50 é o valor, é a função transferência do forno, propriamente dito, tá? E aí apliquei o degrau unitário. Bom, por que eu não tenho a malha de retroação? Essa linha superior aqui serve apenas para eu apresentar no mesmo gráfico, através de um multiplexador aqui, ó, a medida da referência, tá? Então aqui eu tenho a minha referência, RDS, na linha superior, que é a entrada, tá? A RDS. E aqui eu tenho como saída a minha variável TDS. Tá? E aí eu consigo plotar as duas no mesmo gráfico. Então a linha superior em preto é o RDS, que foi dado em degrau unitário no tempo 0.1 segundo. Eu mudei o meu sinal de entrada, que é o RDS, de 0 para 1. E a minha saída, então, acompanhou esse sinal de entrada com um pequeno erro. Observem que existe um pequeno erro de estado estacionário, tá? No meu TDS.
Vou colocar aqui TDS. Da mesma forma, para malha fechada eu tenho o TDS e o RDS, tá? Só acertando os gráficos aqui primeiro. E eu esse meu sistema então estabilizou em regime permanente com um pequeno erro de estado estacionário aqui que nós podemos observar, que deve ser o erro estacionário projetado. Bom, dando um zoom nessa figura, tá, nós observamos que esse erro de estado estacionário, então, ele estabilizou num valor de 0,95, se fizermos a análise gráfica aqui, a aproximação dessa valor final, tá? Então, 0,95 com relação a 1 eu vou ter... Não, desculpa. Esse ponto aqui corresponde a 0,975, tá? Que é o valor onde estabilizou o valor final. Então, 0,975 com relação a 1, eu tenho erro estacionário de 0,025. Bom, fazendo a mesma coisa para a malha fechada, então, supondo que a entrada RDS aqui está sendo aplicada como referência, tá? O mesmo degrau unitário foi aplicado na malha aberta, foi aplicado em malha fechada. E aqui eu tenho no mesmo gráfico também eu estou medindo as duas coisas, tá? Para poder comparar uma coisa com a outra, RDS e TDS, tá? Em malha fechada aqui eu destaco a linha da retroação que nós temos, tá? Essa linha que pega a variável de saída e retorna para a medição, tá? Comparando com a variável de entrada, gerando o erro, tá? O erro DS, e aqui eu tenho o VDS, que é a tensão de comando do forno. Assim como nós tínhamos também, né? A tensão de comando do forno aqui antes da planta, entre a planta e o ganho do controlador. Bom, mas em malha fechada eu tenho a retroação. Destaco para vocês que eu tenho uma retroação aqui com o H unitário. Se o H não aparece, tá? Se a função de transferência do H não aparece, é porque é unitário. Ou seja, o valor que eu tenho sendo medido é o mesmo valor que eu estou aplicando no meu somador, tá? É unitário o ganho entre uma ponta e outra desse sinal. E aí eu tenho como resultado essa simulação. Então, mais uma vez, dando um zoom, eu observo que o valor final desse sinal aqui, ó, estabiliza em 0,975, tá? E isso corresponde a um valor abaixo do valor final, que é 1, tá? De 0,025, que é o erro de estado estacionário. Então, conseguimos fazer nos dois casos o projeto do controlador com o erro de estado estacionário especificado e alcançado a partir da malha aberta ou malha fechada. Faremos mais uma simulação em seguida que mostra a efetiva vantagem da malha fechada em relação à malha aberta, porque aqui nós conseguimos fazer a mesma coisa, tá? Acertando o ganho. É óbvio que em um dos casos o ganho deu 48,75 e o outro caso o ganho deu 1950, tá? Olhando para o diagrama, a gente pode entender por que disso, porque na verdade em malha aberta a referência é aplicada direta no ganho, tá? Então eu já tenho um valor elevado, o valor que é aplicado no ganho é um valor unitário, tá? Um valor elevado. Já na malha aberta, quem entra no controlador é o erro, tá? Então o erro geralmente é um valor pequeno. Nesse caso o erro é 0,025. Por isso que o ganho é grande, para poder compensar essa entrada que é pequena e conseguir a mesma saída, eu tenho que ter um ganho maior. Bom, mas tudo bem, isso aí faz parte do sistema de controle, é mais para mostrar por que essa diferença entre os ganhos, tá, da malha aberta e malha fechada ser tão significativa. As simulações foram feitas em Scilab, tá? Então é o software que eu vou utilizar. Também eu faço em Simulink em algumas videoaulas, tá? Essa mesma simulação. Temos um outro exemplo agora, nessa mesma aula, que fala do motor de corrente contínua, onde aparece o distúrbio, tá? E na presença do distúrbio, fica mais evidente a vantagem do sistema de controle em malha fechada. Mas aqui também podemos observar uma vantagem significativa aqui em relação à malha aberta, tá? Que é o tempo de acomodação. Observem aqui, ó,
o sistema de controle de malha aberta, ele demorou mais de 200 milissegundos. Aqui, ó, ele vai sair de 100 milissegundos, tá? Ou 0,1 segundos para 0,2 segundos entrar em regime, tá? Em mais ou menos 0,2 segundos o meu sistema entra em regime quando o degrau foi aplicado em 0,1. Aqui em malha fechada, o meu degrau foi aplicado em 0,1, mas o sistema entrou em regime muito antes do 0,2, tá? Então eu diria que umas 10 vezes mais rápido. Então, o sistema de controle de malha fechada é 10 vezes mais rápido que o sistema de malha aberta, tá? Então, o sistema de controle de malha aberta, eu tenho um tempo de acomodação aqui, tá? Em 0,2 e aqui eu tenho um sistema de controle em 0,02, talvez. Não, 0,102, que seria um tempo muito menor em relação à malha fechada. Eu deixo para vocês como atividade o exercício não avaliado 05, NA05, tá? Que é a obtenção do erro de estado estacionário para esse sistema. Então fala: o motor, a carroceria e os pneus de um carro de corrida afetam a aceleração e a velocidade possíveis de serem atingidas. O controle de velocidade de um carro é apresentado pelo modelo mostrado nessa figura 532, foi obtida do livro. Então, calcular o erro de estado estacionário de um carro para um comando em degrau de velocidade. Então, vocês da mesma forma aplicarão um degrau de velocidade aqui, tá? Nós já temos o sistema de controle do carro. Então não é necessário colocar ele, como eu fiz antes, em malha aberta ou malha fechada. Esse aqui já é o sistema de controle, tá? Como foi destacado aqui no exercício, tá? Deixa eu comentar aqui para vocês. Ó, o controle de velocidade do carro é apresentado no modelo da figura E52. Então, o que eu quero? Apenas encontrar o erro de estado estacionário, tá? E também calcular a ultrapassagem percentual, tá? Dessa velocidade para um comando em degrau, ou para uma resposta do tipo degrau unitário.